Para entender melhor sobre esse assunto que foi debatido entre Farsul e instituições financeiras, a gente conversa com o economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, que nos atende para explicar melhor sobre o que foi apresentado, Antônio, e principalmente o cenário atual se coloca como algo insuficiente para atender, enfim, as demandas e o endividamento dos produtores aqui do Rio Grande do Sul no histórico desde 2024 da grande enchente histórica. Resume um pouco como foi esse encontro e qual o cenário atual dessa questão envolvendo endividamento e prosseguimento, de fato, da agricultura gaúcha. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer falar contigo, com toda a tua audiência. Nós fizemos essa reunião com os agentes financeiros para entender como é que estão andando as renegociações entre os produtores e as instituições financeiras e queríamos saber também como é que está o orçamento para fazer isso, né? Porque no nosso entendimento os valores disponibilizados pelo governo na MP 1314 são absolutamente insuficientes. Porque, se não vejamos, as dívidas são de 73 bilhões de reais, dos quais 27 são dívidas estressadas. O que são dívidas estressadas? Dívidas que estão inadimplentes, dívidas que estão atrasadas há mais de 90 dias e dívidas que estão renegociadas. Isto para nós são dívidas estressadas. 27, somente no Rio Grande do Sul. O governo liberou 12 bi para o Brasil inteiro. Vamos fazer aqui um exercício de otimismo, um otimismo enorme. Digamos que tenha sido direcionado para o Rio Grande do Sul 9 bi dos 12. É a maior fatia. Tá? Vem para cá. Vamos supor isso, 3/4 do recurso veio para o Rio Grande do Sul, o que é uma suposição absolutamente irreal. Mas vamos supor, se for 9 bilhões de uma dívida estressada de 27, nós temos então 27 dividido por 9, 3. Ou seja, nós estamos falando de atender 30% da demanda, um terço da demanda. Essa é a conta. Estamos atendendo um terço da demanda. Só que quando conversamos com os agentes financeiros, eles nos disseram que o que foi destinado para eles, da MP, uma determinada cooperativa de crédito, ela tem 16% da sua demanda. Ou seja, ela tem uma demanda de 100 e o governo passou 16. Tem outra instituição financeira que, do total que ele demanda para fazer a renegociação, tem 24. E aí nós fomos fazendo a rodada com cada uma das instituições e chegamos no valor de aproximadamente 20% é o que o recurso do governo foi alocado para a demanda que tem. Então, de cada 5 produtores que vão à instituição financeira para fazer a adequação à MP 1314, porque se enquadram, de cada 5, só um consegue fazer. Para os outros não tem dinheiro. E isso gera um enorme estresse entre os produtores e as instituições financeiras. Porque em casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Então este é o balanço da nossa reunião com as instituições financeiras. Elas confirmaram aquilo que nós já imaginávamos. Os recursos são absolutamente insuficientes. Antônio, se fala muito, eu me lembro que na última vez que eu conversei contigo se falava muito em burocracia nesse procedimento e excesso de normas, principalmente para o produtor declarar cada situação. Isso continua? Se resolveu um pouco isso entre as instituições financeiras, que obviamente acabam recebendo isso do governo? Não.
Nós temos um verdadeiro labirinto burocrático, pelo qual produtores e instituições financeiras precisam passar. Se não, vejamos, nós temos MP 1314, depois nós temos MP 1316, que é a que coloca o recurso no orçamento. Depois nós temos umas 2 resoluções do Banco Central, umas 2 circulares do BNDES, umas 2 portarias do MAPA. Imagina assim, ó, tem uma peneira aqui, outra peneira aqui, outra peneira aqui, outra peneira aqui, e até cair lá embaixo, cai alguém sortudo. Então, a situação é essa, é feito um labirinto burocrático que até conseguir ultrapassar tem muita dificuldade. Mas também isso não é feito por acaso, é feito para justamente ter menos pessoas acessando. Porque, veja, se as instituições financeiras elas apresentam uma conta para ser renegociada de 100 e o governo está sinalizando com 20, bom, isso é que nem fila de aeroporto, né? Começa, ela deveria ser assim, depois ela fica assim, né? Vai serpenteando até para não embolar lá na hora do raio-x. É mais ou menos a mesma coisa que o governo fez. Uma fila de aeroporto, onde as pessoas vão serpenteando até chegar. Só que quando elas chegam já não tem mais dinheiro. Antes da gente falar sobre o futuro, que reserva para o futuro da agricultura, do agronegócio aqui no Rio Grande do Sul, quais as pautas que a Farsul defende a partir dessa reunião? Aumentar o recurso para o Rio Grande do Sul, tirar essa burocracia do caminho, diante do que vocês receberam, tem como fugir um pouco disso e apresentar uma demanda plausível para ser atendida por parte das instituições e, obviamente, do governo? Nós, evidentemente, que ao ter essas informações, nós oficiamos o governo federal, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Fazenda, a Casa Civil, do que está acontecendo aqui no Estado. E evidentemente que o nosso pleito é aumentar os recursos. Mas também tem a seguinte questão. Esta MP ela foi anunciada dia 5 de setembro. E ela começa a rodar agora em meados de novembro, início de novembro. Tá, vamos lá, começou em início de novembro. Nós passamos então todo o setembro, todo o outubro, 60 dias. Se o governo começar agora o processo do MP, talvez ficasse pronta lá para o final do ano, talvez lá para o final de dezembro. Se levar outros 60 dias, nós já estamos em fevereiro. Já estamos colhendo a safra. Ou seja, quem plantou, plantou, quem não plantou, não plantou. Infelizmente, não tem. O governo teve o ano inteiro para agir. O ano inteiro. Então, ao deixar para fazer as coisas agora, sobra realmente muito pouco espaço. E nós acreditamos que teremos uma redução de área em algumas culturas. Em algumas outras, nós vamos ter uma tecnologia empregada bem abaixo do adequado, do recomendado tecnicamente, e teremos também uma concentração das áreas, porque tem muitos produtores entregando a área, porque não tem condição de seguir nessas condições que estão postas. Acompanhando e vendo hoje o cenário, Antônio, se percebe que parece que a realidade agora bateu na porta de cada agricultor, que de fato eles estão sentindo os efeitos do que passamos lá em 2024, agora nessa transição, nessa virada de ano para 2025, 2026, porque a gente está num período aí de plantação das culturas de verão e o agricultor está plantando, mas já está olhando nos insumos lá na frente e vê que essa conta não está fechando com a situação de preço hoje das culturas. Eu destaco especificamente aqui para a Cachoeira do Sul a cultura do arroz com um preço muito abaixo daquilo que o produtor espera.
Para 2026, qual o cenário? Eu não posso deixar de considerar que é um ano eleitoral, que as situações, entre aspas, se facilitam para todos, mas o cenário ele não é nada animador, a gente não vê nenhuma luz no fim do túnel. Como você enxerga, como economista da Farsul, essa frente que é importante, a agricultura a partir do ano de 2026 aqui no nosso estado? Eu fiz muitas críticas ao governo com essa questão da renegociação, acabei de fazê-las, né? Mas nessa questão do arroz, eu quero chamar a atenção da responsabilidade do arrozeiro. Porque aí nós não estamos falando de questões climáticas ou coisa do tipo. Eu estive aí na FENARROZ, fiz uma palestra aí na FENARROZ. Quando que foi a FENARROZ? Eu nem lembro quando foi o mês dela, Em mas já junho? faz muito tempo. Junho. A minha palestra que eu fiz na FENARROZ, ela apresentava um cenário muito delicado para o arroz, mas muito delicado. E eu deixei claro aí na FENARROZ que quem escolhe o preço do arroz é o arrozeiro, à medida que ele define a área plantada. Tem que haver uma redução de área plantada. Só que depois de Cachoeira, eu rodei todas as regiões produtoras de arroz do estado do Rio Grande do Sul, recomendando o ajuste da área para não termos uma crise como esta que nós estamos vivendo. Quem não quer resolver o problema, sabe? Quem não tem intenção de resolver, quer ficar só reclamando, vai botar culpa no governo, no Mercosul, nisso, daquilo. Nós temos que ter responsabilidade e fazer a nossa parte, reduzindo a área plantada. A conversa com o economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, a gente resumindo um pouco hoje o cenário da agricultura aqui no Rio Grande do Sul a partir de toda essa questão de endividamentos de produtores, a gente esclarecendo isso, trazendo aqui para a nossa audiência do NT Sul.